Boa tarde. Nós hoje vamos anunciar detalhes da nossa adesão à parte de microcrédito no Pronamp, aquela linha do governo federal. Nós já estamos realizando esse crédito via outra parceria aí com o Sebrae. Já passamos de R$ 1 bilhão de crédito nessa linha. E agora nós vamos mostrar aqui, conversar sobre uma outra linha de crédito, onde a Caixa tem a expectativa de ter um volume muito relevante, seja pelo número de empresas beneficiadas, seja pelo valor financeiro. O que é importante é que este segmento era pouquíssimo atendido antes da pandemia. Então, esta é uma consequência construtiva da resposta do governo federal e da Caixa Econômica para a crise que aconteceu. Hoje, nós realizamos também o pagamento para ao redor de 2,5 milhões de brasileiros, ainda da parcela 1, do terceiro lote. Então, com isso, nós já ultrapassamos a marca de 61 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Amanhã teremos mais uma segunda parcela de 2,5 milhões de pessoas. Então, chegaremos próximo de 64 milhões de brasileiros que serão beneficiados no programa do auxílio emergencial. Então, hoje e amanhã, nós temos ao redor de 5 milhões de pessoas que vão receber ou já receberam o seu depósito na sua conta digital, aberta, de graça, pela Caixa Econômica Federal. Então, esse é um equilíbrio importante, porque mostra tanto o lado social, de apoio da Caixa Econômica Federal aos programas de governo, quanto o lado de crédito, e nesse caso, em especial, para o segmento das pequenas empresas e das microempresas. Então, a gente tem uma apresentação rápida, se a gente puder passar. Muito obrigado. Na página 2, o que nós temos aqui é um sumário a partir dessa lei, que foi promulgada há pouco, do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e as que são beneficiadas são aquelas com faturamento até 4,8 milhões de reais por ano, a disponibilização de 3 bilhões de reais de capital de giro. Esse é o volume da Caixa Econômica Federal, sujeito a discussões. Nós podemos ampliar esse limite a partir da tomada pelas empresas, lembrando que na operação com o Sebrae já temos ao redor de 1,2 bilhão de reais. Então, se houver uma demanda muito forte e se houver as aprovações de crédito, esses 3 bilhões podem sim ser ampliados. Contratação de 16 de junho a 19 de agosto, prorrogável por 3 meses. Então, de novo, conforme decisão do programa, cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Pode passar, por favor? No slide 3, nós temos o fluxo de atendimento. Isso é muito importante. A empresa se manifesta pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, caixa.gov.br/Pronamp, tudo junto. Então, neste site, você vai ter todos os detalhes, você coloca, e a gente vai, um gerente da Caixa Econômica Federal, vai entrar em contato e, após as análises, realizar a contratação. Pode passar, por favor? Essa é a primeira, para deixar claro, esse é o início da operação. Nós vamos realizar algo que será mais automatizado, e nos moldes do que nós temos do auxílio emergencial,
mas para começar será mais mecânico. Depois, quando nós tivermos toda a nossa ferramenta exatamente na mesma linha do auxílio emergencial, essa esteira será mais automática e nós teremos um volume maior de contratações. Bem, no slide 4, nós temos uma carência de 8 meses, ou seja, durante os primeiros 8 meses não há necessidade de se pagar as mensalidades, as parcelas, e após esta carência de 8 meses, serão mais 28 meses de pagamento, ou seja, um prazo de 36 meses, 3 anos. As garantias são o aval do sócio e a garantia do fundo garantidor do FGO. A taxa de juros é a Selic mais 1,25% ao ano. E o valor máximo por CNPJ é de até 30% da renda bruta anual, calculada com base no exercício de 2019. Pode passar, por favor? Aqui nós realizamos uma simulação, tendo como base o valor do empréstimo líquido de R$15 mil. O faturamento ele é calculado exatamente naquela base do 30%. Durante os primeiros 8 meses, a prestação é zero, e nos demais será de 596,87, uma taxa de 1,25 ao ano, mais Selic. Então, há uma demonstração aqui de que existe um espaço para esse financiamento, com um prazo grande de carência e um potencial de pagamento superior a 2 anos. Pode passar, por favor? Então, o cronograma que nós temos das fases, a partir do dia 16/6, as micro e pequenas empresas com faturamento anual até 4,8 milhões, que são optantes pelo Simples. Daqui a uma semana, no dia 23/6, na terça-feira que vem, para as micro e pequenas empresas, também com faturamento anual até 4 milhões e 800, mas que não são optantes do Simples. E uma semana posterior, no dia 30/6, os microempreendedores individuais, os MEIs. Então, esse cronograma ele está alinhado também com o fluxo de informações disponibilizado pela Receita Federal, e são as fases que nós vamos correr. Pode passar, por favor? Então, aqui, como nós já temos, nós estamos começando hoje, certamente várias dúvidas ocorrerão, nós estamos aqui para responder. O site caixa.gov.br/Pronamp é a base para a retirada das primeiras dúvidas. Nós temos também 4.200 agências pelo Brasil, 8.800 correspondentes bancários. Então, temos um atendimento muito extenso pelo Brasil inteiro e certamente teremos várias conversas, porque os programas sempre podem e são melhorados. Pode passar, por favor? Então, nós temos aqui algumas perguntas que nós já recebemos e a gente vai tirar, mas, de novo, nós temos o atendimento pelo Brasil inteiro. Neste fim de semana, nós estivemos na sexta e no sábado em Belém e Acará, no Pará, e a gente já teve várias conversas, inclusive com microempreendedores locais e com gerentes e superintendentes locais. Então, é muito claro que esta iniciativa, que este crédito, terá uma capilaridade muito grande, porque, como a Caixa tem essa grande presença nacional, nós estamos abertos às demandas, seja via o site, pela internet, seja diretamente na agência. Neste momento de pandemia, é muito mais eficiente e rápido que o contato seja feito pelo site. Como nós falamos, nós vamos melhorando
e operacionalizando via um aplicativo que está sendo desenvolvido, mas nós queremos antecipar o atendimento para agilizar o crédito. De novo, no caso da operação com o Sebrae, um fundo garantidor do Sebrae, nós já emprestamos mais de 1,2 bilhão de reais em algumas semanas. Então, a Caixa tem a capacidade de fazer as operações, de realizar as análises. Então, nós estamos aqui para receber. E eu vou, já com algumas perguntas, a gente já vai responder. Então, a primeira pergunta da Paula Alckmin, da Rádio UFMG Educativa. Donos de pequenos negócios têm relatado dificuldades para acessar as linhas de crédito, mesmo sendo correntistas e com boa reputação na praça. Por que isso tem ocorrido e o que muda com o Pronamp? Quais são os critérios avaliados para a liberação do crédito? Paula, tudo bem? Nós, na Caixa, já emprestamos, desde o começo da pandemia, 7 bilhões de reais para esse segmento. Um pouquinho mais de 1 bilhão com essa parceria com o Sebrae e 6 bilhões com a base de financiamento da própria Caixa Econômica Federal. Aonde que o Pronamp ajuda? Nós temos um volume de garantias muito superior. Então, com esse volume de garantias muito superior, nós conseguimos ofertar o crédito a uma base muito maior de empresas. Então, o ponto mais importante aqui é que com esse programa existe para todos os bancos, não é só para a Caixa Econômica Federal, para qualquer banco que vá emprestar, tendo o FGO como garantia de risco de crédito, ou seja, de não pagamento, qualquer banco terá uma garantia significativa. Dada esta garantia significativa, o risco de crédito da empresa, do banco, é menor. Como consequência, poderemos emprestar para um número maior de empresas. Então, esta é a resposta mais importante. Vai melhorar, porque nós temos uma garantia maior e, como consequência, vamos conseguir emprestar para empresas um número muito maior do que nós estávamos emprestando antes. O Leandro de Souza, da Rádio Piratuba FM. A liberação do financiamento via Pronamp também levará a questões de score? Leandro, sim. Mas como nós temos no FGO um volume de garantias muito elevado, o que significa isso? Significa que o score, ou seja, o rating de crédito da empresa, poderá ser inferior ao que normalmente a Caixa realizaria em termos de operação. Então, a grande diferença aqui é que nós temos, como qualquer outro banco, uma garantia pelo governo federal de uma parcela relevante de inadimplência e, como consequência, nós ofertaremos crédito para um número muito maior de empresas que normalmente, se 100% do risco de crédito fosse do banco, não teriam chance. Então, é muito importante, sim, a existência desse fundo que tem uma parcela relevante do risco sendo assumida. A Natália Fruete, da RBS TV de Porto Alegre. Quantas empresas já encaminharam pedido para ter acesso ao crédito? Quantas micro e pequenas já conseguiram receber ajuda? E quantas dessas ficam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina? Nós já temos aqui na Caixa, antes desse programa, 150 mil propostas e um volume já emprestado de 7 bilhões de reais. Nós já realizamos, só nesse ano, crédito para mais de 50 mil empresas. Então, a nossa expectativa é que com o Pronamp tenhamos pelo menos mais 100 mil empresas
demandando e acessando o nosso portal essa semana. Então, nós já realizamos empréstimo para mais de 50 mil empresas. Existem pouco mais de 100 mil empresas que estão em análise agora. Então, as empresas que já estão em análise, mas sobre regras diferentes, regras do próprio banco, ou seja, que não tem essa garantia deste fundo que foi constituído pelo governo, se todas essas empresas migrarem para esse programa, nós já temos pelo menos 100 mil empresas inscritas. Mas lembrando que nós já emprestamos para mais de 50 mil empresas a partir de março desse ano. Só durante a pandemia já fizemos mais de 7 bilhões de reais de empréstimos. Zalmir Soares, da Rádio Repórter de Ijuí. E em relação Natália, a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu não tenho essa informação aqui, eu vou pedir para a equipe entrar em contato com você e aí a gente envia para você das regiões do Sul, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito obrigado. O Zalmir Soares, da Rádio Repórter de Juí. Grande número de pequenos empresários está totalmente descapitalizado, endividado, sem perspectivas para seguir suas atividades. Os juros praticados nesse sistema são acessíveis para que ele possa quitar suas dívidas que possui com outras instituições financeiras, para que ele possa seguir investindo em seu negócio? Zalmir, nunca houve para esse segmento uma taxa, um nível de crédito desse. Selic mais 1,25 hoje dá 4,25% ao ano. Primeiro, este segmento já não tinha crédito. Então, é um segmento que, antes da pandemia, não tinha crédito. Esse é um grande ponto. Agora, com a pandemia, o governo federal fez este programa. Então, não só este segmento passou a ter uma linha de crédito que nunca teve, como a taxa de juros é uma taxa de juros que nunca existiu. E por que essa taxa de juros a gente consegue emprestar mesmo sendo tão baixa? Exatamente por causa da garantia do governo de assumir uma parcela das perdas esperadas. Então, isso entra junto, que é uma questão mais técnica, com o que o Banco Central demanda de capital. Mas aí é uma questão bem mais técnica. O que eu posso te dizer é o seguinte: Selic mais 1,25% ao ano é uma taxa que nunca houve. Pelo contrário, essa taxa normalmente é da taxa de juros do crédito mensal. Várias empresas tinham custos de crédito de 4%, 5% ao mês. Ter uma taxa de 4,25% ao ano para o segmento de microempresas, nunca vi. Então, realmente é um momento importante onde, sim, qualquer linha de crédito, qualquer empresa dessas tivesse antes, será certamente mais caro do que essa linha de Selic mais 1,25% ao ano. Uma Selic, a taxa de 3% ao ano. Da Aline Bronzatti, da Agência Estado. A taxa de juros do Proname não é muito baixa para o banco? Aline, aqui são dois pontos importantes. Primeiro, a garantia que existe de 85%, né, em eventual inadimplência. E segundo, uma taxa de consumo de capital de Basileia, demandada pelo Banco Central, que faz com que o retorno sobre o capital investido seja maior. Então, ela é baixa, certamente, se não houvesse essa garantia de 85%. E caso tivéssemos a mesma demanda de capital pelo Banco Central, também o retorno sobre o capital investido seria menor. Então, esses dois pontos, tanto os 85% de perdas sendo assumidas pelo FGO
quanto a redução de demanda de capital pelo Banco Central para essa linha específica permitem uma rentabilidade para o banco muito melhor do que se você não tivesse esses dois pontos. Mais do que isso, Aline, e aí a sua pergunta é muito importante. A Caixa, o objetivo nosso é não só ganhar dinheiro com esta linha, mas ter uma relação com esse cliente. Então, nós queremos desenvolver uma relação de fidelidade com este cliente, que está espalhado pelo Brasil inteiro, em lugares que a Caixa já está, já tem a relação local. Então, para nós é muito importante. Por quê? Depois da pandemia, este cliente terá um consumo de seguros, de cartão, terá investimentos. Então, neste momento, certamente, os bancos que estiverem próximos das empresas, neste momento tão grave, deverão ter uma parte relevante dos negócios destas empresas após a pandemia passar. E este é um segmento que a Caixa foca. Você conhece bem a Caixa, você já sabe disso. Nosso foco é o crédito imobiliário, microcrédito, para microempresas, como estamos falando, as políticas sociais, como o auxílio emergencial, que a gente começou a falar. Estes 3 pontos são cruciais para a Caixa Econômica Federal. Nós não estamos falando aqui de empréstimo para grandes empresas, de fazer coisas que não estão na estratégia básica da Caixa Econômica Federal. Então, aqui é o banco da padaria do seu Joaquim. Não é o banco que vai emprestar bilhões para empresas gigantes que podem tomar esse dinheiro fora do Brasil ou em outros bancos. Então, esta linha certamente tem que ser rentável para a Caixa Econômica Federal, nós somos um banco, mas conseguimos isso por essas duas questões. Uma assunção de risco relevante, dado pelo FGO, uma demanda de capital para cálculo de Basileia menor, feita pelo Banco Central, que suporta um volume de crédito com uma taxa que é baixa sim. E é exatamente esta taxa baixa, que como alguns já perguntaram, que acreditamos que vai permitir com que as empresas passem por esse momento. E, de novo, nós temos uma série de produtos e esperamos dos nossos gerentes que, neste momento que estamos ajudando as empresas com crédito, que depois tenhamos outros negócios. Isso aqui é uma coisa natural, uma relação comercial natural, aonde a Caixa, com a grande maioria dessas empresas, não tinha essa relação comercial e vai passar a ter. E, de novo, num segmento que é base da estratégia do Banco de Todos os Brasileiros. Mais um. O Lucas Moraes, aqui do Jornal do Comércio. Havia expectativa da Caixa firmar parcerias com adquirentes para liberação de crédito aos pequenos. Isto vai acontecer? Se sim, há um cronograma? Júlio, tudo bem? Nós já fizemos a parceria com os adquirentes para o pagamento do auxílio emergencial. E foi um sucesso. Hoje, inclusive, quando depositamos para 2,5 milhões de brasileiros ainda a parcela 1 do último lote que recebemos, eles podem consumir em mais de 3 milhões de estabelecimentos comerciais, com mais de 9 milhões de maquininhas. Na questão das empresas, das microempresas, nós estamos conversando. Agora, de novo, esse programa, o FGO, é um programa do governo federal, aberto a todos os bancos. Isso é muito importante. Não é um programa feito pela Caixa ou para a Caixa. Todos os bancos brasileiros têm a mesma possibilidade de acessar essa linha, o FGO. Agora, certamente, nós que já estamos com uma parceria muito forte com as maquininhas
para a distribuição do auxílio emergencial, em termos de pagamento desses benefícios, estamos em conversa, sim, para que seja acelerado esses empréstimos. Agora, nós não discutimos usar o financiamento da Caixa Econômica Federal para as maquininhas, até porque, como houve a conversa de uma maneira, outras perguntas, não tem muito spread nessa operação. Quando você empresta Selic mais 1,25, tem pouco dinheiro aqui. Então, o que existe nós temos uma rede de distribuição única, são 4.200 agências pelo Brasil, 8.800 correspondentes bancários, as lotéricas são mais de 13.000, mas elas acabam não tendo essa relação, então fica mais focado nas agências, nos correspondentes e, como falamos, o uso via o canal de internet da Caixa. Nós temos uma expectativa, imediatamente, mais de 100.000 empresas já fizeram o cadastramento para análise. Agora, a gente lançou neste instante. Estamos analisando outros caminhos que façam com que esse programa possa ser acelerado ainda mais. Mas, dado inclusive importante, nós estamos pagando 121 milhões de brasileiros. 8 em cada 10 adultos no Brasil receberão um benefício pago pela Caixa Econômica Federal. 64 milhões receberão todo mês o auxílio emergencial. Então, nós já temos, sim, um foco muito grande nesta questão do auxílio emergencial, agora do FGTS. Então, são muitos programas ao mesmo tempo. Por causa disso, antecipamos o Pronamp via o site e estamos discutindo modos de acelerar essa demanda. Agora, a gente tem que ver também como é que a demanda chega. Então, é muito simples realizar o cadastramento, etc., pelo site. O que nós vamos avaliar é qual é a demanda que virá no site da Caixa Econômica Federal. É sempre oferta e demanda. Então, estamos aqui esperando para ver, nós já conversamos com vários, de novo, quero reforçar, temos 117.000 empresas em análise neste momento. 117.000 empresas estão sendo analisadas, microempresas, exatamente nesse momento. Então, isso nós vamos esperar a demanda e vamos agir conforme ela. Muito obrigado.